Boituva, a cidade que mais cresce na região, é também um polo do turismo e do lazer. Localizada a 116 quilômetros de São Paulo, a cidade se destaca como a capital nacional do paraquedismo e do balonismo turístico, e também com muitos outros atrativos. Quem chega aqui encontra uma cidade cada vez mais inteligente e humanizada. Boituva, juntos construindo oportunidades. Olá, meus amigos, grande abraço para vocês. Estou aqui para falar da minha terra, porque você sabe, meu caro Douglas. Já é adotado. Eu já tenho até data para eu receber o título. O Uca entrou em contato com você? Tal do Uca. O tal do Enfim. Uca entrou em contato comigo, entendeu? Já tem até data para eu receber o título de cidadão boituvense. Aí sim, merecidamente, viu, Nilson? Ano que vem só. Merecidamente. Esse ano não pode mais, então ano que vem. Esse ano não pode. Eu vou receber o título de... Eu queria agradecer o UCA, toda a Câmara Municipal lá de Boituva. Agora, eu queria cumprimentar você. Porque você só traz esses barbados aqui, entendeu? É um secretário mais feinho que o outro. Hoje você trouxe uma secretária muito bonita, gente boa, competente, que vive sorrindo. Aliás, isso é uma arma, o sorriso é uma arma. Com certeza. Um abraço para você, tudo bem? Tudo bem. Como é que é seu nome completo? Meu nome completo é Bruna Maria Dalmaso Nogueira Biscaro. Nossa, Mas aí, Bruna. para dar uma abreviada, fica Bruna Nogueira. Bruna Nogueira. Você é secretária de... Desenvolvimento Social, Cidadania e Inclusão. E você sabe que eu tenho uma missão dada pelo Edson Marcus. Então você trate de ir bem aqui no bate-papo dessa noite, porque nessa canequinha trouxeram umas cachaças de Boituva para nós, não estamos tomando? Aqui, ó, você que não sabe, você que está pensando que é água, é conversa. Isso aqui é uma cachaçinha de Boituva, eu, a Bruna. Caio, a sua tá aí, Caio? Sim, tá todo mundo aqui, todo mundo Deixa preparado eu ver. aqui, ó. Cadê? Mas você é só a sua voz, cara? Você é Não, Lombardi? calma, querido. Você é Lombardi? O Lombardi que... Aí sim. agora sim. O homem caneca. Ó o brinde, ó. Você sabe que o Edson Marcus me deu um brinde, saúde. O Edson Marcus me deu uma incumbência. E a incumbência é o seguinte: você vai avaliando os secretários aí, que quando eu deixar de ser prefeito um dia, porque ele vai ser hexa antes da seleção. Porque a Copa do Mundo é em 2026. A eleição ano que vem, né? Então ele é hexa antes da seleção, com certeza, né? E vão me dar royalty por esse slogan aí que eu tô criando, não tenha dúvida. Você tá me complicando, Nilson. Então você trate bem. Agora, Eu não sabia que eu vinha para uma prova, mas então é vamos lá. lógico que é prova, é lógico. Conte um pouquinho sobre a sua área, conte pra mim. O serviço social é uma área de formação Que é muito acadêmica. importante. Muito importante. E a minha área de atuação é a assistência social, a política pública de assistência social. Uhum. Lá em Boituva, a nossa secretaria ela é Desenvolvimento Social, Cidadania e Inclusão. Além da política de assistência social, ela acopla outras atividades, outras ações para o município, né? E é uma secretaria bastante importante porque atende famílias em vulnerabilidade, em situações muito difíceis de vida. E a política de assistência social, ela mudou o foco, né? Ela não está olhando só para a necessidade emergencial da família. Hoje ela olha para a questão do desenvolvimento de potencial, de capacidade, para que a pessoa, de fato, tenha uma vida diferente, né? Do que tem um histórico familiar aí. Então, é uma área bastante importante. Muito importante. E outra coisa, é uma área de uma atuação prazerosa, porque, sim, com certeza. Concorda? Com certeza. Porque você vai trazer para você gente que precisa desse acolhimento. Sim. Né, Douglas? Exatamente. Eu tô falando bobagem. Não, é verdade. E nesse sentido que a Bruna disse, Nilson, é extremamente interessante a gente ver a mudança na vida das pessoas, o impacto que políticas públicas eficientes trazem na vida das pessoas. Exato. A Bruna tem até alguns exemplos aí, né, Bruna? Se Sim. quiser comentar sobre o Alain, por exemplo, Sim. que assim, a vida foi totalmente mudada. A gente Fica
olha, a gente não... São pessoas diferentes. Você vê a pessoa antes de entrar no sistema, é uma pessoa. Depois que ela passa por todo o acompanhamento e treinamento, é outra pessoa. Se quiser contar esse caso do Alan, é fantástico. Esse Alan quem é? O Alan era uma pessoa em situação de rua. Morador de rua. Sim, que passava no Serviço de Obras Sociais, que é uma entidade do município, passava pelo CREAS, que é o serviço da secretaria que atende pessoas em situação de rua. Faziam-se encaminhamentos para ele e a gente conseguiu fazer um vínculo importante com ele, né? Porque o atendimento da pessoa em situação de rua, ele é construído diariamente ali no atendimento, né? E para que a pessoa tenha confiança em quem está... Não é fácil. E a confiança é muito importante. Então, o Alan criou uma confiança muito grande na equipe. E no ano passado, a gente implantou no município a Casa de Inverno, que é um serviço temporário, que atende as pessoas em situação de rua no município para pernoite. Recolher da rua. Isso, para pernoite nos dias de mais frio. Então, a Casa de Inverno, ela funciona de 5 a 6 meses no ano, né, no período de maior frio. E o Alan foi um dos nossos atendidos lá. E foi muito importante porque nesse período em que o Alan esteve lá, ele conseguiu emprego, alugou uma casa e se reestabeleceu. Nossa. E a boa notícia desse ano foi que ele participou de um processo seletivo na prefeitura e hoje ele trabalha como funcionário público. Eu tô arrepiado aqui, ó. É fantástico, é fantástico. Caio, esse tipo de coisa, né, Caio? É fantástico. É aquilo que eu falo sempre. Se cada cidade fizer o seu papelzinho correto, nós vamos ter um país grande. Porque o pessoal não mora no Brasil. Sem dúvida. O pessoal mora lá na cidade. Você mora em Boituva, mora em Sorocaba, mora em São Roque, mora em Ibiúna, mora em Porto Feliz. Se cada um fizer o seu direito, nós vamos ter um grande país. Era isso que a gente É isso que mais está me impressionando no trabalho do Marcusso e toda a sua equipe lá em Boituva. A gente conversava no caminho. Se cada cidade fizer a sua organização de atendimento, principalmente para a população em situação de rua, que é uma demanda que vem aumentando muito, com certeza as necessidades dessas pessoas serão atendidas e as demandas serão diminuídas, né? Porque a gente não tem expectativa de acabar 100%, porque é uma escolha, a pessoa tem direito... Mas minimiza muito. Mas minimizar. Então, qual que é o nosso objetivo? É criar uma rede de atendimento completa, para que a pessoa, dentro das suas necessidades, ela seja atendida. Se a gente conseguir fazer com que ela saia da rua, esse é o ganho maior. Mas acesso à saúde, acesso a emprego, acesso a casa de inverno temporária, por exemplo. A formação profissional. Importantíssimo. Então, a gente tem trabalhado para criar toda essa rede. E uma coisa que a gente precisa que isso seja divulgado é que cada município precisa fazer a sua parte. Exatamente. Né? Porque senão... É o que eu mais defendo isso. Boituva tem o serviço dela para as pessoas que são de Boituva. Obviamente, né, passam alguns itinerantes, né, e a gente dá um atendimento específico para essas pessoas. O que não pode acontecer é como acontece frequentemente E já aconteceu em Boituva, infelizmente. De vans de outros municípios chegarem em Boituva, por exemplo, e descerem 10 pessoas, 12 pessoas, né? Não pode. Então, isso já é uma prática criminosa hoje em dia. Também né? acho. A pessoa não pode fazer isso. E, então, da mesma Cada maneira município que cuide do seu problema. Responsabilidade, né? Responsabilidade. Ô, Caio, me diga uma coisa, Caio. Para trabalhar, você que aqui é o seguinte, a gente faz aqui a parte da cascata, mas a parte inteligente é ali. Mais ou menos. Você já assistiu, você lembra do Jô Soares? Sim. Não tinha o Derico? Sim. O Derico era o cara inteligente, né? É o meu Derico aí, ó. É o meu Derico, só que é o topetudo Derico. O Derico tem mais cabelo na Cabelo, graças a Deus, eu tenho. Tem mais cabelo na frente. Não tem cabelo. Não. Peguei todo dele pra mim. Aliás, nós precisamos fazer um podcast com o Derico. Precisa, mas trazer ele aqui. Eu vou trazer. Traz ele aqui. Tocar aqui isso, também. Isso. Topa, não? Opa. Quinta que vem, você quer? Quando você quiser. Então vai ter segunda, vai ter o Muricy Ramalho, né? Segunda a gente falou, porque foi no dia que nós estamos gravando, viu, Douglas? Sim. E daí nós vamos ter o Derico também, nos podcasts nossos. Muito Derico bom. E o Muricy já está fechado. Combinado? Chique, ótimo, combinado. Escuta, o que eu quero perguntar para você é o seguinte, Caio, assim. Oi, para mim? Eu tô vendo que essa moça é uma moça humana. Sim. Sabe? Para trabalhar numa área dessa, eu gosto de ver gente assim, que sorri com a alma. Ela entrou aqui, ela iluminou o estúdio. Iluminou. É verdade. Por quê? Porque ela sorri com a alma. Ela consegue sorrir com a alma e contaminar.
gente carente, gente que precisa de assistência social, o que mais ela precisa é desse acolhimento e desse sorriso. O senhor acha que eu estou falando bobagem? O senhor nunca fala bobagem. Imagina, o senhor nunca fala bobagem. E é necessário ter esse tipo de acolhimento, né? Muitas vezes as pessoas, elas estão em situação de rua por vários motivos. Até ela chegar à situação de rua, às vezes tem vulnerabilidade social dentro da própria família, às vezes sofreu algum tipo de abuso, às vezes entrou no mundo das drogas. Então, nem sempre é uma escolha estar na rua, às vezes é uma falta de escolha. E até tem um tema dentro da assistência social que eu sei que é bem polêmico, eu queria saber a opinião da secretária. Parte inteligente? Porque há quem defenda internação compulsória para quem está nitidamente fora de si, né, sob efeito de algum tipo de droga, entorpecente, enfim. E há quem fala, olha, internação compulsória nunca, porque não traz resultado, se a pessoa não entrar porque quer, a hora que ela sair, ela vai voltar para o problema. Qual que é a sua opinião sobre isso, secretária? Caio, você sabe que a questão da internação, ela não faz parte da política de assistência social, ela faz parte da política de saúde, né? Mas o que a gente tem observado, em alguns momentos, ela é necessária. Por quê? Não é só uma questão de dependência, a pessoa escolheu ficar ou não na rua, mas ela está se colocando em risco. E a gente tem que olhar para isso. Né? Isso mesmo. Então, olhando para essa questão do risco que a pessoa se coloca com o uso do álcool, da droga principalmente, né? Eu acredito que seja necessário em alguns momentos ter esse tipo de internação. Pensando nisso, que a gente criou em Boituva um protocolo de atendimento intersetorial de pessoas em situação de rua, para que a política de saúde possa fazer o papel dela. Porque a assistência social ela tem um limite de atuação. Aí é a saúde que vai recolher essa saúde. A saúde que vai. Então, um exemplo. Tinha uma pessoa na praça lá, de Boituva essa semana, e a gente articulou com a saúde do médico, porque está sendo implantado no município consultório de rua para atendimento dessas pessoas, porque normalmente essas pessoas elas não vão até o CAPS. Sensacional, consultório de rua. Foi organizado para a médica do CAPS com uma enfermeira atender a pessoa que estava na praça. Porque a hora que você ia conversar com ela, ela falava algumas coisas desconexas. Então, nesse momento você fala assim, será mesmo que a pessoa tem condição de decidir ficar ali? Porque era bem aqueles dias que choveu bastante, estava muito frio, né? Então, eu acredito que em alguns momentos ela é importante. É visando justamente proteger a vida, né? Exatamente. Que é o maior bem. Que é o maior patrimônio. Que é o papel da política de assistência social hoje nos municípios. É a proteção social. Em alguns momentos, a proteção social integral. Quando você fala de uma pessoa em situação de rua, quando você fala de um idoso que é vítima de violência, quando você fala de uma criança que está sofrendo negligência, né? Então, a assistência social entra... Você tocou num assunto importante, idosos vítimas de violência, sabe? O meu pai, olha, é assim, algo assim, muito duro de a gente admitir isso. Porque meu pai tem uma boa condição econômica, financeira, né? Não é nenhum milionário, mas tem uma classe média, né? É um oficial da Polícia Militar aposentado, né? Tem um belo de um apartamento dele. E ele e a minha mãe, os dois estão sendo atendidos, porque não consegue levantar da cama, nenhum dos dois. E o meu pai com Alzheimer. Meu pai, a situação é mais delicada ainda, Sim. Porque a minha mãe é lúcida, mas ela não tem nenhuma mobilidade, então tem 4 ou 6 atendentes, 2 de manhã, 2 à tarde e 2 que passam à noite. E a gente tem toda a confiança nessas pessoas, porque são pessoas que são selecionadas por nós, são pessoas que a gente avalia a condição. E não é que um deles quis agredir meu pai? Sim. Infelizmente. Mesmo dentro de um local, que é dentro do apartamento dele, dele, com câmeras, que nós colocamos câmeras. A minha irmã teve essa preocupação de colocar câmera no apartamento também. Um deles tentou agredir o meu pai. Quer dizer, você imagine o que pode acontecer
Eu estou dizendo, eu contei a história do meu pai, porque meu pai tem toda assistência. Perfeito. Tem toda a preocupação do lado. Isso, né? Toda a preocupação. Sim. Imagina o que pode acontecer para um idoso que não tem assistência nenhuma. Sim, exatamente. E é o que temos bastante, né? Sim, com idosos sem assistência, né? Isso. E pegando esse seu gancho, uma das práticas muito importantes que a gente tem tido no município, com o apoio do prefeito, são as campanhas de conscientização. E a campanha de junho, são duas campanhas que a gente tem em junho. Uma das campanhas de junho é o Junho Violeta. Olha aqui, Caio. É produzido pela comunicação, viu? Conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Olha. Então nós fizemos uma palestra. Empatia, proteção... Dignidade e respeito. Quem se cala também é culpado. O respeito não tem idade. Olha que bonitinho. Os idosos que são vítimas de violência, negligência, abandono, eles são atendidos inicialmente pelo CREAS, que é o Serviço de Referência Especializado, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E lá tem uma equipe que atende os idosos. Olha, gente, isso aí é uma... Havendo necessidade... Isso aqui eu acho tão importante, gente. Havendo necessidade, eles são encaminhados para serviço de acolhimento. A gente tenta evitar ao máximo o serviço de acolhimento e tem dado muito certo, porque nós temos feito um trabalho muito importante de conscientização familiar. Esse é o trabalho sobre a responsabilidade da família no atendimento do idoso. E tem dado muito certo. Eu também acho. Muito certo. Isso é uma coisa que eu e meu irmão e minha irmã, lá não tem nem o que discutir. Vai colocar o idoso sei lá, centro de acolhimento para idosos, ou num asilo, ou numa casa que você pague mensalmente. Não. Sim. Não, é dentro da família. Sim. Tanto que... porque vocês têm condições de bancar isso e muita gente não tem. Mas ao máximo tem que tentar. Sim. Ou eu estou falando bobagem? Não. E na verdade, assim, o poder público, ele tem essa responsabilidade de dar esse suporte, né? Então, antigamente, vamos pensar assim, o serviço de acolhimento da cidade, ele tinha a autonomia de acolher as pessoas que estavam em situação, os idosos, por qualquer motivo, né? Então, vamos pensar assim, a família chegava na entidade que atende pessoa em situação, que atende idoso hoje. Olha, eu preciso deixar meu pai aqui porque eu não tenho mais condições de cuidar. Ou então porque ele está com Alzheimer e ele é um perigo lá em casa. Pode ser um perigo para a família, pode ser um perigo para ele mesmo. Né? Aí o que acontece hoje? Hoje tem todo um critério de atendimento. Então, para a pessoa idosa ser acolhida no serviço de acolhimento gratuito do município, que é administrado por uma entidade, ela tem que passar pelos critérios de atendimento do CREAS. Por quê? Porque o CREAS vai fazer todo o trabalho de responsabilização também da família. Perfeito. Esgotou as possibilidades, aí se encaminha. Ai, você me deixa tão feliz com isso que em Boituva está sendo feito isso. Sim. Porque eu acho que, viu, Caio? Eu acho que a preocupação com o idoso deve ser total. Lá em Boituva a gente tem uma entidade que é o núcleo da terceira idade, que foi criado inicialmente. Fantástico. Ele era um projeto do Edson com a Nazaré, na época que meu pai foi vereador. Eles criaram um projeto. Qual é o nome do seu pai? Antônio Carlos Nogueira. É falecido ou está vivo? Não, está vivo, graças a Deus. E ativo. Seu Nogueira. Sua filha é competente, seu Nogueira. E tem história, hein? Ele que revolucionou essa questão do social. Depois ela pode até contar. Sim, com certeza. Meu pai é uma figura bastante importante na política de assistência social do município. Ele esteve presente praticamente em todas as implantações das entidades do município. Vamos pensar assim, de 7 entidades que a gente tem inscritas no Conselho de Assistência Social, pelo menos 5 ele esteve presente. Que bonito! E ele foi vereador por 3 mandatos. Quando ele não conseguiu se reeleger no 4º mandato, o Edson chamou ele para ser secretário. Ele ficou secretário por 8 anos. E a assistência social teve uma revolução ali naquele momento. Exatamente. Né? E acredito que a gente, vamos pensar assim, está repetindo a história. Sim. Com o apoio do Edson, sem dúvida nenhuma. Eu acho que você só está na história pelo legado que seu pai está deixando para você. Com certeza. Não tem dúvida. É que eu estava falando com o nome da rádio aqui, sabe como é que é? Rádio de Pai para Filho. É isso. O meu filho está comigo lá na Jovem Pan, em São Paulo, há 8 anos já. 13 anos que ele está em São Paulo. O que eu quero aqui com a Rádio de Pai para Filho? Deixar esse legado.
E é muito lindo para o pai ver o filho dar sequência. Sim. Não tem nada mais gratificante, talvez, quando um filho está dentro do... Claro que pode seguir pode estar num outro segmento, pode ir para um outro caminho. Por exemplo, eu tenho um filho médico, que é cirurgião torácico. Tem outro que fez direito, né? Está na área política também, mas fez a faculdade de Direito, é assessor parlamentar. Então, cada um segue um caminho. Mas esse menino que seguiu o meu caminho, eu falei, nossa, eu preciso criar alguma coisa para deixar esse legado. Sim. E aí a gente criou nossa rádio de pai para filho, que está, decolando. Decolando cada vez mais. E era que eu estava conversando com o Douglas no caminho, né? Ela fala sobre isso do jeito que os outros secretários falam. Exato, com verdade. Ela fala sorrindo, né, Caio? Com brilho nos olhos e sorrindo. É verdade. É verdade. Fale dessa parte, dessa questão de assistência social. Por que os municípios às vezes pecam, na sua opinião? Às vezes é por falta de recurso, às vezes é por falta de conhecimento. Essa atitude que a secretária Ou por falta de vontade, né? Essa atitude que a secretária disse de ver vans chegando com pessoas em situação de rua de outras cidades. Isso acontece em Sorocaba, em São Paulo. Geralmente, cidades maiores são as que mais sofrem com isso, né? E não vou colocar todo mundo no mesmo saco de que ninguém quer saber, são poucos os que querem, porque tem muita cidade pequena que não sabe, não tem recurso, às vezes não consegue acessar um programa do governo federal, do governo estadual, mas aí acaba optando pela pior forma possível de resolver isso, que é despejar essa pessoa em outra cidade. E quando tem esse processo de acolhimento, imagino que a Prefeitura de Boituva faça isso, uma das primeiras perguntas é: de onde você é? Quer voltar? Se quiser voltar, tem cidades que pagam. Falou, eu coloco você no ônibus e você vai. Esse menino, eu queria um filho assim, sabe tudo. Ele sabe tudo. Se você falar vamos falar de submarino, ele vai contar a história da formação do submarino. Até desse último submergível aí, né? Implodiu, né? Implodiu, é perigoso, essa diferença de pressão e tal. Não começa a falar de submarino também. Não. Se você começar a acertar sobre submarino, aí eu jogo a toalha. Mas é só ler, gente. A internet tá aí. Se você souber esse assunto é conteúdo. Também. Até esse assunto. Sobre submarino, eu não sei. É o ChatGPT personificado. Eu sei que você tem limites de pressão de submarino, que depende muito de espessura da parede, como é construído e tudo mais. E aí, quando chega a uma certa... implode. Um certo limite, se não aguenta, ele implode. E aí você tem algumas diferenças de pressão interna e externa. Por exemplo, o que pode ter acontecido com o submarino que implodiu, ele pode ter encostado numa barreira, ele pode ter batido no fundo do oceano. E isso causa... ele desestabiliza a pressão. E o que isso tem a ver com a assistência social? Não sei. Porque, por exemplo, dependendo da situação em que a pessoa vem a óbito, a família pode precisar da assistência social. Pode causar um desarranjo mental que vai precisar de um carro, aliás, de alguma coisa. Repete seu nome, por favor. Bruna. Aliás, fala pertinho do microfone. Bruna. Então, aliás, Bruna, o Caio citou uma coisa importante. Quando vem a óbito, tem famílias que não têm condição nem de fazer o enterro do cidadão. Sim, né? Acontece mesmo. Não tem? Tem. E como é que vocês trabalham nisso? Boituva tem um cemitério municipal, não é isso? Isso, um cemitério municipal e tem um convênio com as funerárias, né? É feito atendimento, tranquilamente. Atende a família. Atende a família. Atende a família social, né? A família, porque eu acho que isso é um mínimo, né? A gente não pode... É dignidade, né, Nilson? É a questão de dignidade. É dignidade. Na pandemia eu achava um negócio tão deprimente, rapaz, a forma... As valas, né? As valas, como foi feita a coisa na pandemia. Sim. Eu falei, meu Deus do céu, a família não consegue nem ver. Sim. É verdade. Sai do hospital direto para uma vala e a família não consegue nem ver o... É complicado. Né? Na pandemia foi um negócio bravo. Foi. Então acho que isso daí é uma coisa que vocês devem ter uma preocupação muito grande lá, né? Tem também, tem. E o que mais você destacaria da sua área lá, na assistência social? Tem muita coisa. Pode falar, tem bastante vontade. coisa. Aqui nós temos tempo para Boituva é minha cidade. Eu adoro, ainda mais que agora o nome dele? Uca. O Uca me deu o título de cidadão. Enfim, Uca, parou de Uca. Ufa, hein, Uca? Tava me enrolando, hein, meu filho? Vai. Eu acho que o que dá segurança pra gente As coisas, menina dos seus olhos ali, conta pra mim. Ai...
Na verdade, são porque, como eu te falei, né, antes da gente iniciar, eu sou concursada no município, né? Vai completar 10 anos agora em julho. Passou no concurso público? Passei no concurso público. Que nem o Alan tá fazendo, né? Isso, exatamente. Então, assim, ver o cenário que a gente tem hoje, né? Por conta da visão do prefeito, Edson, dessa segurança da gente encarar desafios dentro da política de assistência, para mim é uma realização profissional mesmo, né? A gente tem estruturado os serviços na questão de RH, na questão de espaço físico. Deixa eu perguntar uma coisa, uma coisa que me preocupa. Eu acho que um país como esse aqui, que não é um país, é um continente. Sim. O Brasil não tem nada a ver com um país, é um continente. Uhum. O tamanho disso aqui é um continente. E o agro é a coisa mais forte desse país aqui, o agronegócio, né? A coisa mais forte desse país aqui. E ninguém pode passar fome. Sim. Ninguém. Eu sinto, não deveria, né? Não deveria passar fome. Tem algum atendimento, por exemplo, aquele negócio de um prato de comida por R$1? Tem esse tipo de coisa? Em Boituva, não. Em Boituva a gente tem o atendimento com cesta básica. Né? Tá. Hoje é realizado pelo Serviço de Obras Sociais, que é outra entidade que está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Social, que recebe recurso da Prefeitura. Mas nós temos o plano de apresentar na Câmara a Lei de Benefícios Eventuais, que seria cesta básica, seria passagem para pessoa em situação de rua, seria aluguel social, seria auxílio funeral, auxílio natalidade. Até questão para as mulheres em situação de vulnerabilidade mesmo, Nilson, que esse é um problema, porque muitas vezes as mulheres que estão em situação de violência, né, de violência doméstica, elas não conseguem sair de próximo dos seus companheiros por causa da dependência financeira. Sim. E quando você dá esse suporte... E medo de denunciar também, né? Também. Sim. Se você dá esse suporte para a mulher, essa segurança dela ter onde morar, ter para onde levar os filhos... Ela sai. A assistência social hoje ela é muito ampla. Exatamente. Né? Então acho que é importante... Até crianças, né? Sim, importante frisar. A política está dividida entre proteção social básica e especial. Então, na básica, você vai trabalhar a prevenção de situações de vulnerabilidade. Então, você trabalha por território. Boituva, a gente não tem ainda o dado atual, né, do IBGE, mas vamos dizer que a gente trabalha, né, com a última atualização que era 63 mil? 63, 65. Então, assim, nós temos 2 CRAs no município, né, que trabalha a prevenção. Eles trabalham a prevenção nos territórios. Então, atende toda a família, de criança e idoso. E aí nós temos, dentro da proteção social especial, que é a média complexidade e a alta complexidade. Na média, a gente vai trabalhar situações de violência, negligência, abandono. E aí, nesse caso, tem a mulher vítima de violência, tem a criança também em vítima de violência, abandono, negligência, tem o idoso nessa situação, você tem os adolescentes em medida socioeducativa, você tem a pessoa em situação de rua. Então, assim, o cenário de atuação da assistência social ela é muito grande. É muito amplo. Então, quando a gente fala, como o Caio disse, a questão de recurso financeiro, isso é algo muito importante para a política de assistência, claro. O financiamento, né? Então, e o apoio da administração. Então, quando eu digo que hoje a gente tem apoio para enfrentar situações, propor para a administração soluções, e a gente tem esse aval, é muito importante. Pelo que eu conheço do Marcusso, sim. Ele não vai negar apoio nunca. Exatamente. Então, antes da Casa de Inverno, as pessoas eram atendidas no ginásio de esportes, por exemplo. O ano passado, quando eu propus para ele a Casa de Inverno, foi imediato a aceitação. Quando a gente propôs para ele a questão da gente ter um chamamento para hotéis da cidade, para atender de maneira emergencial as mulheres vítimas de violência, ele também aceitou de imediato. Nós estamos nesse processo desse chamamento. Então, outras questões, por exemplo, para idosos, a gente também está no processo de chamamento de creches para idosos e para acolhimento de grau 3, que é aquela pessoa acamada, a pessoa que tem Alzheimer, a pessoa que tem alguma outra questão psiquiátrica não, mas que dificulte ele fazer as suas atividades de vida diária, por exemplo, entendeu? Então, esse apoio
da segurança para que o técnico lá na ponta traga para a gente que está na gestão a necessidade para a gente atender de fato aquilo que a família precisa. Caio, vou te dizer, eu queria ter uma moça assim. Você viu? É verdade. Como secretária, né? É lógico. Quando você for prefeito de Boituva, daqui uns 30 anos. Boituva não você. Boituva eu vou escolher e eu já estou aqui de olho nessa moça aí para substituir o Marcúcio lá no futuro. É verdade, porque as mulheres estão empoderadas. Sem dúvida. As mulheres estão, além de empoderadas, elas têm uma competência absurda. E a dedicação da mulher é um negócio que me chama muita atenção. Eu estou vendo ela falar aqui e ela fala como se ela estivesse falando da secretaria dela como filho dela. Mas é assim mesmo. É um filho dela. Para ela, isso aí, se alguém levanta sábado à noite, tô lá numa reunião e alguém tiver um problema, chamar, ela vai atender. Com certeza. Num domingo ela vai atender. Eu tenho certeza disso. Diversas vezes, Nilson, diversas vezes. Eu tenho certeza, tenho convicção disso. Com certeza. Não é a pessoa que está ali por uma status, indicação política. Isso daí é ridículo também, demais. Ou a pessoa ela tem um cargo público para se dedicar de verdade e trazer benefícios à população, ou então que ela vai fazer outra coisa. Exatamente. Eu acho que tem que mudar essa coisa no Brasil, do cidadão que está com cargo público ficar olhando o próprio umbigo. Não, esquece o umbigo. Você tem que olhar aquilo que você tem que fazer. A minha área é assistência social, eu vou fazer 1000 vezes melhor do que eu posso imaginar que eu faça. Exatamente, não é isso? Exatamente. E eu sinto isso em você. É verdade. É verdade, é bacana de ver. A gente tem uma máxima, bacana, Nilson. porque vem de família, veio do seu pai. Sim. Isso para você é um grande desafio também. Sim, com não certeza. É verdade? Com certeza. Eu acho que cada conquista que você tem, você vibra pra caramba. Sim. Vai na sua casa e abre um vinho com o maridão. Sim, com certeza. É, não é? Eu imagino isso. Vai lá no Pimentel. Vai no Pimentel, com certeza. Esse Pimentel é careiro. Ele não dá nem desconto, Caio. Ah, é? Eu falo aqui dentro de graça. Que é isso? Já falei com ele restaurante também. Lá chama Pimentel, a comida caseira maravilhosa. Que absurdo, gente. É verdade. É boa mesmo. É boa mesmo. É pertinho do meu amigo Marcelo, que tem o vinho santo. É uma delícia. Ali. Marcelo é pirado de vez. Uma vez eu fui lá, o dono do vinho santo, olha, você não come uma massa no estado de São Paulo, no Brasil talvez, como você come lá no Vinho Santo em Boituva. Que ele é um italiano mesmo. E ele veio com uma conversa com mim, eu não sei se é verdade, qualquer dia você precisa trazer ele aqui. Ele me disse que trabalhou no exército italiano, pulava de paraquedas. Máfia, não é? Combater a máfia. Eu acho isso uma das maiores cascatas do mundo. Porque eu falo, tem filme. Você acha mesmo? Calma, eu falo, tem filme disso. Tem filme. Marcelo, quero saber se tem filme. Não. Eu quero saber, mostra. Não tem filme, não tem foto, não tem nada. É difícil, Ele né? conta a história, você tem que acreditar. Ou não. Uma vez, era 00:30, sabe o que ele começou a fazer? Plantar bananeira. 00:30. Ele falou, quer ver, ó como é que eu tô fisicamente, plantar bananeira. Eu falei, você já tomou uns 4 vinhos? É sensacional o vinho santo. É muito bom mesmo. Esse cara aí eu passei a gostar dele de graça. Ele é ótimo. É maravilhoso. Você vai lá curtir o vinho santo também, claro. né? Sim. Boituva tem também essa parte culinária que é uma delícia. Sim, ali a gente está fazendo um corredor, aquela rua ali, o projeto é transformar mesmo num corredor gastronômico. E tá automaticamente já tá acontecendo. Já tem o Pimentel, Tem Pimentel, Vinho Santo, na esquina ali a Noblesse agora. Um pouquinho mais pra frente tem o Soares. Sim. Então, aquela rua ali vai ser o corredor gastronômico. Cara, você sabe o que eu acho? Eu acho que morar numa cidade assim é uma... Eu sou sorocabano e sou paulistano também, porque eu tenho título de cidadão de São Paulo, né? Sou paulistano. E trabalho em São Paulo há 42 anos, na Avenida Paulista. Aquilo é um inferno. É difícil. Aquilo é um inferno. Às vezes eu paro, demora 50 minutos para chegar a São Paulo e 1h30 para chegar lá na Pan. É verdade. Não estou brincando. Né? E eu vivo isso há 41 anos que eu estou lá na Jovem Pan em São Paulo. Eu falo, o ideal é uma cidade assim, 60 e poucos mil habitantes. Sim. Dá para você atender bem a sua população. É verdade. Dá uma boa qualidade de vida para as pessoas. Você tem opções, né? Você tem opções. É legal. Teve um festival lá de balões em Boituva. Esperamos o nosso amigo. Foi maravilhoso. Eu trabalhei de quarta a domingo.
Rapaz. Eu trabalhei de quarta a domingo, não tive como ir. Teve jogo da seleção. Teve 2 jogos da seleção no meio dessa história. Também já foi bom, né? 4-2, o último. Perdemos. Então, mas eu vou, vai ter agora o inverno. Vai ter o Festival de Inverno, dia 19 ou dia 22 também. De junho ou julho? Julho. Esse dá pra ir. 19 a 20. Isso, o Biafra vai. O que vai ter lá? Biafra vai, o Antônio Carlos Martins, o maestro, vai também. Boituva não é fraco. Rapaz, tá achando que... E esse final de semana, o próximo tem o DTO Fashion. Teve competição? Teve competição. Vocês ganharam alguma coisa, não? Teve competição. Não, a gente teve toda a estrutura. Porque vem gente do Brasil inteiro. Vem gente do Brasil inteiro, gente do Brasil todo. Mas foi mais focado, como foram naqueles 3 dias que deu aquela chuva torrencial, os 3 dias. E aí eles deram uma paradinha no início e fizeram no final do evento. Mas foi maravilhoso. Acho que você chegou a ver os vídeos, né? Claro, eu publiquei. O público foi demais. Amor, foi você maravilhoso. Gostou? Amei. Maravilhoso. O seu marido é o quê mesmo? Meu marido é engenheiro civil de formação, trabalha... E paraquedista? Paraquedista. É cantor também. Também cantor, o homem desenrolado. Vai pra tudo quanto é lado. Desenrolado, Ele é paraquedista? Paraquedista. E você saltou uma vez de paraquedas? Uma vez só. Teve coragem? Só uma, por enquanto. É salto duplo, né? Duplo, eu fiz duplo. Fala como é que é essa sensação. Olha, eu acho que tem que ter. Eu não tenho coragem. Não, tem que ter. Mas eu fui sem Caio coragem. Rossini já saltou 100 vezes. Opa! Eu fui sem coragem. Na verdade, foi um desafio que eu me coloquei no meu aniversário de 35 anos. Eu tava, assim, numa fase profissional bem morna, lá em 2020. Então eu falei assim, não, eu tenho que me colocar um desafio. Eu precisava de um choque de adrenalina. Eu falei, aonde que eu vou encontrar isso? Qual o seu signo? Eu sou Libra. Onde eu vou encontrar isso? Olhei pra cima. Falei, lógico, gente, eu vou soltar de paraquedas. Sem Boituva. Tô aqui, Deus do né? Céu. Aí Caio fui. Rossini. Não pensei, mas fui. Caio Rossini, discorra sobre isso, Caio. Não, isso não dá pra discorrer. Eu nunca saltei de paraquedas. É maravilhoso. Você que quer um choque de adrenalina também não quero choque de adrenalina. Tá ótimo minha vida sem adrenalina. É você muito não bom. quer pular de paraquedas? Você tem certeza? Com certeza. 12 mil pés de altura? Não. A temperatura lá é maravilhosa. O vento no rosto é maravilhoso. A sensação pra mim, a sensação de ver a minha cidade de cima e poder abençoar ela lá de cima foi maravilhosa. Você nasceu em Boituva? Eu nasci em Boituva. Eu sou boituvense. Raiz. E a sua formação é assistência social? Eu sou formada em serviço social na primeira turma de serviço social daqui de Sorocaba. Olha só. Onde é que foi? Na Uniso? No IMAPS. Aqui na Rua da Penha, onde era a Ozzy Coque, né? Sei. Depois eles foram vendidos pro Irapuru, aí mudou lá pro Campolim. Mas Caio, fale da importância de um trabalho bem feito de assistência social em uma cidade. O que ela reflete na cidade? Geralmente traz mais qualidade de vida, porque a gente pode falar, por exemplo, das pessoas em situação de rua. É muito chato você estar passeando com sua família e ter alguém no semáforo pedindo esmola. E tem toda essa parte social também, né? Porque a gente lembra muito da assistência social quando acontece de ver essas pessoas. Vocês falaram bastante de idosos, pessoas em vulnerabilidade, mas às vezes chove muito, alaga, entra água numa casa. Também precisa. Né? E aí aconteceu nesse ano, viu? Essas pessoas elas precisam de ajuda. Ou às vezes uma pessoa não tem dinheiro para comprar um agasalho, um cobertor, e precisa da ajuda da prefeitura. Então ela entra nessas lacunas do dia a dia, que às vezes a gente que está lá correndo, trabalhando, não consegue prestar atenção. E aí a assistência social acaba englobando tudo para que todo mundo tenha a mínima social participa de adoção também ou não? Mas eu vou além do que ele está falando. Eu acho que a assistência social, ela ultrapassou essa questão da ajuda imediata das situações. Aquilo que eu disse no início, de trabalhar a potencialidade da família entender que ela pode receber um benefício de transferência de renda por um período, mas se o município tiver cursos de capacitação, tiver a educação de qualidade, que é o que a gente tem em Boituva. Mais dessa renda. Que exatamente, não só isso. A renda, por exemplo, de R$ 1.300 que ela consegue de um benefício de prestação continuada, ela vai conseguir em 5 pessoas da família o mesmo valor que você vai aumentar a renda familiar, e isso muda o cenário do município. Sem dúvida. Então, o olhar que a assistência social tem para o município
pode mudar ali uma realidade. Tem porta de entrada, mas porta de saída exatamente. Também, né? Então, assim, uma coisa que eu quero... Que é muito cômodo, né? Sim, sim. É muito cômodo. Você recebe o dinheiro, às vezes essa coisa até acomoda o cidadão, exatamente. Né? Infelizmente. Então, em alguns casos, a gente vê essa situação, né? Mas você acho você dando curso de capacitação, a pessoa podendo arrumar um emprego, a pessoa podendo produzir, ganhar o seu próprio dinheiro. Sim, e eu acho que a gente acreditar na capacidade. Isso é importante. A pessoa saber que alguém acredita. Alain! Exatamente. Então, o nosso papel, o nosso olhar, o nosso acolhimento dentro da assistência social, ele tem que ultrapassar essa questão só do atendimento emergencial imediato. Tem que ter. E isso, assim, eu tenho que agradecer muito, de verdade, a equipe que trabalha comigo, tanto na secretaria, na gestão, quanto as equipes que estão em CRAS, em CREAS, as equipes das entidades sociais. Acho que é importante dizer aqui que nós temos... A adoção de crianças cabe nessa área, não? Ele fica mais para o judiciário. Para o judiciário. Sim. Mas vai ter sempre alguém de vocês para fazer uma avaliação de família ou não? Não. Só o judiciário. A assistência social, ela entra nessa questão do acolhimento institucional, né? Sim, que nós temos em Boituva um acolhimento institucional. Hoje que a gente passou para a administração de uma organização social, até maio era a responsabilidade do município fazer toda a parte operacional do serviço, mas avaliando a qualidade, né? A questão de... A necessidade mesmo. Né? Isso, do número de crianças e da estrutura que Boituva tem hoje, a gente avaliou a necessidade de fazer a gente chamou de terceirização, né? Mas a gente passou para uma organização social realizar. Então, a criança fica nesse serviço. Obviamente, é a mesma questão do idoso. A equipe que está dentro do serviço de acolhimento, ela vai fazer um trabalho de fortalecimento dessa família, se houver a possibilidade, né, junto sempre com o Poder Judiciário, com a equipe técnica do Poder Judiciário, com a juíza da Vara da Infância, que é super atuante em Boituva, né, e se não houver a possibilidade de um retorno familiar, aí essa criança vai para adoção. Ô Caio, o que a gente está aprendendo, hein, Caio? Muito Mesmo. Muito. Porque é gostoso, porque a gente, esse bate-bola empresarial que a gente tem aqui, a gente está recebendo gente de todas as áreas. Prefeitura, por exemplo, ele traz um de cada segmento para mim aqui. Sim. Então eu vou virar um prefeito. Eu tô aprendendo como gerir, né? Caio. Tá mesmo. É um grande aprendizado. Olha, para você que está assistindo, parabéns, viu? Porque esse é o tipo do bate-papo. Tem tanta coisa porcaria em internet. Tem que filtrar. Tem tanta coisa que não serve para nada, gente. Para nada. Então, comece a prestar atenção nesse bate-bola empresarial, principalmente que eu estou trazendo aqui o pessoal de Jundiaí, os secretários de Jundiaí e os secretários de Boituva. O Douglas faz um trabalho aqui. Jundiaí está aproveitando pouco. Eu falo isso. Comigo não tem bom, não. Se toda a cidade tivesse um secretário de comunicação como tem Boituva, seria diferente. Né? O secretário de Jundiaí nunca veio aqui. Quem traz aqui é o Fernando Ferrugem. Esse sim, um cara excepcional, que traz todos os secretários aqui, trouxe o prefeito aqui. Legal. O Fernando é secretário de negócios jurídicos lá. Sim. E ele que cuida da comunicação de Jundiaí. É impressionante o trabalho que ele faz. Mas a Boituva tem o privilégio de ter o Douglas. Sim. Ele não faltou um dia. Trabalha em equipe. Não faltou um dia. A gente marca, ele vem, traz um secretário e eu e o Caio aprendemos aqui bastante, né, Caio? Sempre aprendendo muito. Todo mundo. Estamos aprendendo muito. Porque... É trabalho em equipe, né? Não, Sim, e outra coisa, vocês certeza. estão mostrando, você aí na internet, o pessoal critica tanto político, né? Porque Exato. É o importante porque é um espaço de 1 hora para mostrar o que cada secretaria faz. Sem dúvida. Para que a população tenha uma visão, comece a ter uma visão diferente do trabalho político. Sim. E você pode falar de cadeira, porque você é uma funcionária pública concursada. Exatamente. Então, quer dizer, é uma menina que evoluindo, chegou a uma secretaria, hoje é uma secretária, quiçá uma prefeita, do jeito que você tem paixão por Boituva, quiçá... Não duvido, não, viu? Não duvido, tem histórico já de política. Só esse sorriso aí, depois do Marcúcio Coronel, ela vira prefeita. Gente, eu queria agradecer vocês. Sextou. Mas já, Nilson? Deu 1 hora de conversa já. Deixa eu só falar das nossas campanhas. Claro, fale. Acho importante. Fale. Por quê?
a gente não pode divulgar o atendimento que a gente faz no dia a dia por conta de sigilo, de ética. Então, nós escolhemos trabalhar todas as campanhas do calendário anual que então, tem. Fala à vontade. Então, a gente tem... Maio, a gente fez Faça Bonito, né? Que é o combate ao abuso infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso daqui em parceria com a Secretaria de Comunicação. Caião, vai lá, Caião. De Comunicação Faça também. Bonito. Faça Bonito, olha lá. Na campanha do Faça Bonito, a gente colocou como objetivo a criação do fluxo de atendimento à criança vítima de violência. Então, a gente criou esse fluxo em 30 dias. Que lindo! Então, foi muito importante a campanha que a gente fez em maio. Em maio também... Em maio, a gente teve combate à LGBTfobia, que é 17 de maio também. Olha aqui, o ano passado, o Conselho Municipal dos Direitos LGBTQIA+, de Boituva realizou em parceria com a Prefeitura um Festival da Diversidade, que foi muito importante para o trabalho do Conselho Municipal lá em Boituva. Muito bom. Aí esse mês a gente teve o junho, que eu já te mostrei ali, que o Junho Violeta. Violeta, de novo, Caio, de conscientização da violência contra a pessoa idosa. E também tivemos o 12 de junho, que é Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Trabalho infantil também. Junho Violeta, aqui, outro de junho. Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Contra o Trabalho Infantil. Isso. A gente está numa campanha constante para divulgar o protocolo de atendimento à pessoa em situação de rua. Aqui tem um QR Code que acessa os vídeos explicativos. O QR Code está aqui, ó. Aqui, ó. Opa, espera um pouquinho. Vamos lá. Nesse QR Code, Nilson, a gente fez uma série de vídeos explicando esse fluxo que está aqui atrás, ó. O que cada uma das secretarias faz dentro desse sistema de atendimento, dentro desse protocolo integrado de atendimento às pessoas em situação de rua. Um novo olhar. Um novo olhar. E em cada campanha a gente... Pode ficar comigo? Claro, eu trouxe para você. E em cada campanha a gente traz a participação dos conselhos municipais. Então, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, do Idoso, da Mulher... da pessoa com deficiência. Então, a gente tem um calendário aí para o segundo semestre também bastante importante. Em julho, a gente tem a Conferência Municipal de Assistência Social, que é um espaço importantíssimo de participação da sociedade para elaboração da política de assistência social. Vai ser dia 14 de julho. Em agosto, a gente tem Agosto Lilás, que é do combate à violência contra a mulher. A gente tem o Agosto da Primeira Infância, né, que a gente vai também iniciar a elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância, muito importante. Em setembro, a gente tem Setembro Verde da inclusão da pessoa com deficiência. Em novembro, dezembro, a gente tem os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Em outubro, aí que a gente tem uma lacuna, a gente está decidindo qual vai ser a pauta. Mas também vai ser uma pauta importante. Danada o que trabalha essa moça. Muito, muito. O trabalho por Boituva não para. E a equipe está muito dedicada, graças a Deus. Porque a gente precisa da equipe para trabalhar, né? Claro, isso eu vejo. Ninguém faz nada sozinho. Isso é muito importante, porque não é da minha equipe, isso é da equipe da prefeitura. O que tem ali? Quais os componentes da sua secretaria? Com quem você conta? Eu tenho 3 diretores, uma diretora de administração, que cuida da parte de RH, compras, parte administrativa geral mesmo. Eu tenho um diretor de cidadania e inclusão, que é um departamento novo na secretaria, então nós estamos construindo todas as ações ainda dele. Então ele está bem envolvido também com os conselhos municipais. Nós temos um diretor do departamento de assistência social, que dentro desse departamento está CRAS, CREAS, todas as entidades, também os conselhos municipais, porque é toda uma junção. É tudo um conjunto. Eu trabalho lá com o terceiro setor, a administração dos termos de colaboração estão dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, então nós temos 12 termos de colaboração hoje, não só com assistência, mas com educação, administração, desenvolvimento econômico, que são as parcerias da Prefeitura. Tenho 3 assistentes sociais. Tem o Marcusso que te dá toda a força. Sem dúvida, cada assistente social tem uma pessoa, um assessor ou um chefe que ajuda aí na administração, porque daí a gente dividiu básica, média e alta complexidade. E nós estamos implantando a vigilância socioassistencial no município, que é muito importante para a gente basear todas as ações, não fazer só daquilo que a gente tem no coração de desejo ou daquilo que a gente acha que a família precisa, mas baseado em dados, em informações, que o atendimento lá na ponta do assistente social, do psicólogo, dentro de um sistema, embasa toda a vigilância e todo o que é... Eu estou encantado de ver essa moça, viu, Caio? Estou encantado, é verdade. Estamos todos, muita competência e fala bem, né? Não é falar bem. Fala bem porque fala com amor.
humor, percebe que gosta do que está falando. É isso que é o segredo, cara. É isso aí. Se você faz isso aqui, ó, se a gente vem aqui pro microfone, se faz sem apetite, sem vontade, vou usar um termo mais chulo, sem tesão de verdade, sai uma porcaria. Verdade. Sai uma porcaria. Você tem que fazer a coisa com apetite, com vontade, com tesão, querendo dar certo. É verdade. Ou não? A vida é assim, né? A vida é assim. Então, eu estou percebendo que Boituva é uma cidade que o Marcúcio é muito raposa velha. o Marcúcio é esperto. Então, o que ele fez? Ele botou só gente de ponta. Com gás, né? É o time competente. Cada secretário que vem aqui me encanta um pouco mais. É verdade. Então, por isso que a cidade cresce. Uma jovem dessa daí. Uma jovem dessa daí precisa cuidar como se fosse ouro. Sabe por quê? Porque certamente pode virar uma prefeita futuramente. Estou brincando. Pode ter uma carreira política maravilhosa. Maravilhosa, porque a política ela precisa de gente que tenha essa vibração. É aí que eu acho que o país vai ter uma grande mudança. Quando você tiver pessoas comandando com esse tipo de vibração, de coração, de emoção. Eu não acho, viu, Caio, que isso é uma coisa utópica. Eu acho que um dia vai acontecer. Concorda ou não? Concordo. Tomara que aconteça. Hoje você tá meio letárgico. Não tô, imagina. Hoje você tá assim com delay. Não, é que eu aguardo. É sexta-feira. É sexta-feira. Você pode falar a hora que você quiser. Imagina, mas eu tô falando. Eu tô cutucando, não sei o que, você tá letárgico. Tô falando, mas tem que mudar um pouco a postura até das próprias pessoas, né? De ter essa noção de sociedade, de comunidade, que ninguém faz nada sozinho, ninguém... Exatamente. Não vou fechar o vidro do meu carro porque o que acontece do vidro para lá não me interessa. Interessa, impacta. Impacta tanto em saúde, porque se a saúde pública não for cheia, você vai ter uma saúde pública de qualidade. Em criminalidade, porque se essa pessoa não passar necessidade, a chance dela ir para o mundo do crime é menor. Então, vivemos em comunidade e precisamos agir em comunidade. Você é um rapaz que entende, você é um rapaz que fala tão bonito, e eu preciso cutucar você que nem foi o primeiro dia de aula sua comigo. Dar um tapa nas costas. Não fale. Esse rapaz não falava. Tô falando coisa de quantos anos atrás, cara? Uns 20 anos. 20 anos atrás. Rapaz, aí foi fazer um curso de extensão, ele velho. jornalismo esportivo e geral comigo. Que legal. Só que ele não falava. Aí pra sair alguma coisa, deu um tapa nas costas. Juro por Deus, isso não é brincadeira. Essa história é real. E dali ele desandou a falar, não parou mais. Então, que bom, nas costas te empurra pra frente, né? Foi bem, né? Eu tava precisando. Hoje eu tô achando ele com meio déficit de atenção, meio letárgico, entendeu? Existem alguns tapas que são bons. Ele tá cansado, Tá cansado, é sexta-feira. Mas nesse sentido aí, Nilson, só pra gente fechar, a gente tem uma visão de serviço público, né? Que o servidor que não serve para servir, não serve para o público. Não serve para nada. Não serve para nada. Não serve para nada. E é por isso que é importante, na hora do voto, na hora de você avaliar alguém, você falar, essa pessoa tem o perfil de servidor? Tem o perfil de servir o público? É esse que é o ponto principal. A mudança que nós esperamos que aconteça na sociedade começa pela mudança em como você escolhe. Em como você escolhe quem vai governar a cidade, o estado, o país. Exatamente. É isso. É o perfil assim, que nessa moça tem. Sabe? Você vê brilho nos olhos, você vê vontade. Ela tá com o calendário do segundo semestre na cabeça dela. Ela tá pensando na lacuna de outubro. Exatamente. Eu também sou rápido de raciocínio. Já lembrei que outubro que ela... Tem um gapzinho. Não tem um gap em outubro? Tem. Ela já tá pensando na lacuna. A gente ela já tá pensando construindo isso no carro já. Tá pensando na lacuna de outubro, entendeu? O calendário já tá pronto, ela já tá totalmente linkada com aquilo que ela precisa fazer. Você acha por quê? Porque ela tá olhando o umbigo dela? Não mesmo. Ela não está preocupada com o umbigo dela. Sim, ela está preocupada em fazer alguma coisa de verdade. Sim, é isso. Em deixar algo positivo de verdade. Eu não posso... Legado, menina, né? Você está de parabéns. Obrigada. Parabéns, muito obrigada por me receber. Porque é um time muito bom, é um time que eu tenho orgulho de trazer aqui. Obrigada. A gente tem aí uma parceria com a cidade de Boituva, que está me encantando. Me encantando. Primeiro que o Marcúcio é meu amigo já há 30 anos. É verdade. Acho que mais, hein? Acho que mais de 30 anos.
Há mais de 30 anos já, acho que uns 40 anos quase que eu conheço o Marcúcio. Desde a época com o Renato, pô. O Renato Amarim. Isso é coisa muito antiga. Mas você nem tem idade para conhecer alguém há 40 anos. Eu tenho 61, eu tenho carteirinha de idoso. Aliás, quando eu precisar de alguma coisa, eu vou na Você já vai para social. Claro, eu já tenho carteirinha de idoso, amigo. Entendeu? Eu tenho 61. Tem vaga preferencial, né? Claro, não pago metrô em São Paulo. Perfeito. Um monte de coisa. Pago meia nas entradas. Isso é perfeito. Tem um estatuto específico. Estatuto de idoso, tem tudo isso de vantagem. E por isso que se você me tratar mal, eu te processo. Não, mas Porque você sabe que é crime o tratamento. Exatamente. Tratamento ruim ao idoso é crime. Vou te processar. Mas alguma vez eu te tratei mal? Então você trata de ficar Nunca, esperto. pelo contrário. Já me desculpe antecipadamente. Você já vai tomar um processo na cabeça. Inclusive, eu me preocupo até com o ar-condicionado para que o senhor não espirre, para que mantenha a voz sempre aveludada como está. Caio, você é muito xarope. Suas vezes. Assim que eu gosto de você. Isso não que eu nem bebi, hein? Imagina quando eu bebi. Isso, agora no fim do programa que você resolveu acordar. Você resolveu acordar agora, no final do programa. Acontece. Você passou dormindo o programa inteiro. É que agora ele vai sair, vai pro Chico Rosa, né? Ela vai tomar uma agora também, não? Vai não. Vai? Vou, lógico. Vai com o Rafa? Olha, Tá me esperando? Não, o esposo tá esperando. Rafa vai tomar uma manguaça. Vai bem. Vai muito bem. Aproveite Sorocaba. Vantagem Sorocaba. Sim. Aproveite e toma uma manguaça aqui em Sorocaba. Repita seu nome que é importante. Bruna Nogueira. A Bruna Nogueira, essa menina eu não vou esquecer. Ela vai ser algo muito importante. Amém. Já é, né? Vai ser Não, já é como secretária. E um trabalho importantíssimo. Trabalho importantíssimo que ela faz. Estou dizendo, politicamente, essa moça ela vai ter o céu é o limite. Vai crescer muito. Concordo. Vai crescer muito, porque é o tipo da pessoa que vota para nela para deputada federal, votaria hoje. É sério. Olha aí, tá ouvindo? Vota para senadora, votaria hoje. Já tem um baita cabo eleitoral. Nossa! Aí, verdade, porque essa é muito gente boa. Obrigada. Essa é gente boa. Então, assistência social tem que ser gente boa. Obrigada. Tem que ser. Sabe, ainda com gente, né? Se bota uma mala lá como secretário, gente, não sabe, dá. esses caras durão, tudo metido, não sei o quê. Vai ser uma gestão péssima. A assistência social tem que ter alguma coisa chamada coração. Sim. É verdade. E o meu coração. Se Graças não tem coração, vai fazer um trabalho péssimo. Sim, com certeza. Péssimo. Não é número, né? Tem que trabalhar com a razão. Tem razão, mas tem que ter coração também. É verdade. Tem que ter a razão, mas tem que ter coração também. E eu não serviria para política, porque eu acho que eu ia brigar com tanta gente, porque eu falo o que tem que ser mesmo, eu não tenho meias palavras na coisa. Sem dúvida. É coração. Se eu trago um técnico maravilhoso, olha aqui, olha o que esse menino está me apresentando de currículo, aí eu faço uma entrevista com ele, eu percebo que ele não tem coração, eu falo, fora. Não dá. É verdade. Fora. É verdade. Fora, você tem que ter coração. Essa é uma área que, se sem coração, você não vai trabalhar bem. Concorda? Com certeza. Então tá bom. Muito obrigado. Obrigada. Douglas, muito obrigado. Nilson. Foi excelente. Abraço, meu grande querido. programa. Eu queria em público agradecer o prefeito Edson Marcus pela oportunidade mesmo. Porque a secretaria, para mim, é de fato uma realização, porque era uma meta que eu tinha, né? Então, ele viu a possibilidade e me chamou, então, Edson, muito obrigada mesmo. Golaço ele fez. Douglas, obrigado por ter me convidado. Nilson, Caio, obrigado por terem me recebido. Saio daqui muito feliz, de verdade. O dia que você quiser, obrigada. O dia que você quiser, você apareça. Muito porque obrigada. Nós precisamos de gente assim. Nós precisamos, a internet está cheia de porcaria, cheia de coisa que nada cresce. Então, se eu sou um usuário de internet, tenho um programa como esse aqui, eu paro para ficar assistindo. Mas é verdade, eu paro, né? Tem conteúdo, tem conteúdo. Exatamente. Nós vamos mudar um pouco essas coisas da internet de pessoal só dar valor para bobagem. Não, vamos dar valor. É verdade, tem que dar valor para conteúdo. É verdade. Internet sabe o que faz sucesso? Bobagem. Fala qualquer porcaria aqui, nossa, é like para tudo quanto é lado. Não, precisa mudar. E vai mudar, porque a comunicação está partindo... Isso aqui virou um rádio. Sim, sim. Então a comunicação está virando diferente, está se transformando. Aí o pessoal vai entender
que a bobagem vai ter tempo curto. Tem, é tiro curto, isso é verdade. O que vai valer mesmo é o conteúdo. Vai sobreviver quem apostar no conteúdo. Vai na minha que você passa de ano. Disso eu entendo. Vai na minha que você passa. Disso eu entendo. Quem apostar no conteúdo e não apostar no besterol, vai sobreviver. Porque o besterol vai chegar uma hora que ninguém vai querer consumir mais. O pessoal vai querer consumir conteúdo. Sim. Obrigado, viu, Bruno? Obrigada, muito Volte obrigada. sempre. Tchau, Douglas. Tamo junto. Caio, um abraço. Caio, um abraço. Fica com Deus. Alô, Amém. Boituva, um beijo. Alô, Uca. Uca! Aí sim, Uca! Agora eu sou cidadão de Boituva. Agora vai. Agora vai, tchau. Abraço. Boituva, a cidade que mais cresce na região, é também um polo do turismo e do lazer. Localizada a 116 quilômetros de São Paulo, a cidade se destaca como a capital nacional do paraquedismo e do balonismo turístico, e também com muitos outros atrativos. Quem chega aqui encontra uma cidade cada vez mais inteligente e humanizada. Boituva, juntos construindo oportunidades.